Irmãos e irmãs, presentes aqui ou à distância, nosso boa noite. Mais uma vez na casa de oração, mais reunidos em nome do Mestre Jesus, que cada um de nós possa contribuir com toda a humanidade, pensando no bem comum. Vamos fazer uma prece envolvendo a todos os necessitados da terra. Pedir a todos que se recolham intimamente e me acompanhem nesta prece. Amigo Jesus, Mestre amado, um momento sagrado, Senhor, para todos nós. Estamos reunidos em Teu nome e assim já estamos compreendendo, estamos avançando, estamos saindo da ignorância de nós mesmos. E possamos então, Senhor, ser útil ao nosso próximo, com equilíbrio, com acerto, com a melhor posição possível dentro da escala evolutiva. E aqui nós estamos pedindo, Senhor, por toda a humanidade, todos os povos, todas as nações, o tema dessas guerras em andamento. A nação brasileira em especial também queremos pedir por todos aqueles que dirigem o social, a parte política, na justiça, enfim, todos os setores da vida humana, aqui na pátria do Evangelho, coração do mundo. Estamos pedindo para o equilíbrio, para que se chegue a um denominador comum, todos pensando na paz. E assim, ó Mestre, nós agradecemos por tudo que temos recebido. Que assim seja. E agora, nossa irmã Érica Nogueira, nossa palestrante da noite de hoje. Ela vai dizer o título da palestra. Pode pôr no bolso. Aí. Aqui tá? Tá. Tá bom? Tá bom? Então tá. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a caridade em tempos modernos, né? E a coragem de ser útil. Bom, que Jesus nos ampare, nos socorra e nos abençoe, não só nesta noite, mas em todas as noites, né? Em todos os dias, que Ele esteja em nossos pensamentos, porque conosco Ele sempre está disposto a estar, mas e nós estamos dispostos a aceitar Jesus em nossa vida, né? Então essa é primordial, nós abrirmos as portas do nosso coração para que Jesus adentre, né? Nos tempos modernos, né? Nós vivemos numa era em que nós nunca, né, tivemos tão conectados uns com os outros, né? Na rede social a gente tem inúmeros amigos e até as pessoas até disputam, né? Quantas pessoas estão me seguindo, né? Então nós nunca estivemos tão conectados pelas redes sociais, pela tecnologia, né? No entanto, poucas vezes a humanidade se sentiu tão só, tão desamparada, tão desamparada, né? Nós nunca tivemos tanto conforto material que hoje a gente tem. No tempo de nossos avós, eles nem imaginariam que a gente teria tanto conforto que hoje a gente tem, né? Eu lembro que quando eu era pequena, nós morávamos em cidades diferentes dos nossos avós, e para a gente entrar em contato com os nossos avós era uma ligação para quem tinha telefone, se não era por carta. E as ligações eram só depois das 9 horas da noite ou então nos finais de semana, porque a tarifa de uma ligação era muito alta, né? E hoje a gente se conecta diariamente, hora, minutos a minutos, na era WhatsApp. Isso quando a gente não fica bravo, quando a gente manda mensagem e o outro não responde em questão de segundos, né? Vai estar fazendo o que? Ah lá, ficou azulzinho. Ah lá, ele visualizou, por que não me responde? Como coisa que a pessoa está integralmente à disposição de só ficar respondendo mensagem do WhatsApp, né? Então nós nunca tivemos tanta facilidade na nossa vida em questão de comunicação, nós nunca tivemos tanto conforto,
né? Quantas e quantas noites, às vezes a gente passava em claro na época do verão, suando em bica, né? Que a gente não conseguia nem dormir. E hoje quantas pessoas, né, têm ar-condicionado em casa? Então conforto, né, de cama, de casa, de temperatura, às vezes quando é muito frio a gente tem aquecedor, muito calor a gente liga o ar, o ventilador. Então os nossos avós nunca imaginariam que a gente teria tanto conforto. Minha avó, que morava em fazenda, e às vezes a gente ia andar de carro, né? E meu pai, às vezes, muito apressado, acelerava um pouquinho demais. Ela, calma, Celeidão, de carro já é depressa, né? Para quem estava acostumado a andar a pé, andar de carroça, pegar um carro, já estava muito rápido, independente da velocidade. Só que hoje nós vivemos um cansaço inimaginável. A gente vive um cansaço que 8 horas dormidas à noite é pouco. A gente não descansa. É um cansaço mental, é um cansaço da alma, né? E hoje a gente vê quantos consultórios de psicologia e psiquiatria que não tem nem vaga para atender os nossos irmãos. Tamanho é o cansaço, tamanha a tormenta espiritual que a gente sente. E qual é o sentido de tudo isso, né? Dessa pressa que a gente vive no nosso dia a dia? O acordar, trabalhar, pagar conta, receber boleto, né? Que a gente trabalha para pagar boleto, né? Pagar boleto, a gente corre atrás do relógio, a gente não dorme direito. A gente, quando dorme, a gente acorda de madrugada pensando nos problemas e nos boletos que vão vencer adiante. E eu não tenho dinheiro, eu tenho que fazer minha vida. E a gente vai nessa correria do nosso dia a dia e a gente não dá descanso para a alma. A gente não dá descanso para os nossos pensamentos, né? E por que essa tormenta acontece? Por que esse cansaço não é suprido? Né? Porque a nossa alma, nosso espírito, ele tem fome, ele tem sede de significado. Essa vida corrida que a gente leva está sem significado. A gente caminha sem objetivo. A gente não sabe aonde nós queremos chegar. A gente vai indo na correria. A gente vai trabalhando, a gente vai consumindo, a gente vai comprando segundo anúncios e mais anúncios de internet, acumulando coisas em nosso guarda-roupa, nos nossos armários, às vezes coisas que emboloram, que estragam, a gente joga fora e a gente vai nessa correria e não para, não respira. Falta para conosco mesmo a caridade primordial, a caridade individual, a caridade para conosco, de nos dar um tempo de viver, né? A verdadeira motivação nasce daquilo que a gente pode compartilhar, não daquilo que a gente armazena dentro dos nossos guarda-roupas, não daquilo que a gente armazena nos nossos armários, daquela comida que às vezes embolora, aquele queijo que às vezes a gente esquece na geladeira, né? Não é isso que satisfaz a nossa alma. Satisfaz a nossa alma aquilo que a gente pode compartilhar. Essa coragem de ser útil, de sair da nossa zona de conforto, do nosso casulo que às vezes a gente cria. Às vezes a gente trabalha, a gente corre, aí a gente chega dentro de casa, aí agora eu vou descansar. Aí o que a gente faz? A gente pega o celular e vai ver as mensagens, vai ver vídeo, né? Aqueles vídeos, e às vezes a gente perde tempo. Na hora que a gente vê, a gente chega às 7 horas da noite em casa, vai ver, já é 10, 11 horas, nós não fizemos mais nada. Simplesmente olhando o vídeo. Isso acontece também com nossas crianças, que chegam da escola, ficam vendo vídeos, que é muito mais fácil para os pais, porque não incomoda. A criança não dá mais o trabalho de você sair na rua e chamar, né? A criança não volta mais para casa sem o tampão do dedão do pé, com o joelho ralado, né? Hoje são poucos os atendimentos
em ortopedias, né? Que antes crianças viviam de pé quebrado, braço quebrado, dente quebrado, né? Hoje não. Hoje as crianças visitam o quê? Neurologia, psicologia e psiquiatria. Não há mais o desgaste da energia física, daquele cansaço que a criança às vezes dorme até sem comer de tanto que brincou na rua. Às vezes dorme com aquele cordão de sujeira aqui no pescoço, que nem tem coragem, nem força de vontade de tomar banho, né? Criança não tem mais isso. Criança hoje não dorme. Ela às vezes vira a noite no celular, vira a noite vendo vídeos, jogando com os colegas que nem se conhecem, com colegas que estão à distância. Falta o convívio social, né? E isso nos convida. Então o mundo, para que nós possamos sair desse nosso círculo, nós temos que nos livrar do quê? Do egoísmo. Porque essa vida que a gente leva nos chama cada vez mais ao egoísmo, a viver a própria vida sem olhar para o lado, sem saber quem que é seu vizinho. Ah, não sei, nunca vi. Mas o que ele faz? Também não sei. É casado? Não faço a mínima ideia. Né? Quantas pessoas tem lá? Também não sei. Eu sei que de vez em quando ele sai com algumas crianças aí, mas não sei se é um, se é dois, porque não viu, porque as crianças também não saem na rua para brincar. Né? Então nós vivemos num mundo agora de egoísmo. E esse compartilhamento de dados tecnológicos nos leva a isso, a viver cada vez mais trancafiados em nós mesmos. E aí nos cria o quê? O vazio da alma, a insatisfação, a tristeza constante, os altos índices de suicídio, pelo vazio da alma, pela falta de compartilhamento de amor, de palavra, de diálogo. Isso nos leva ao vazio, à tristeza. E isso acaba vetando a caridade. A caridade que Jesus nos ensinou. Aquela caridade acolhedora. Então nós precisamos desmistificar a caridade. Que hoje a caridade a gente acha que é clicar no link da vaquinha virtual. Acho que todos aqui já viram a vaquinha virtual, né? Ah, fulano está precisando de ajuda lá. Ah, eu vou ajudar. Você clica na vaquinha virtual e doa para ele 10, 20, 30. Nós achamos que isso é lógico. A caridade material existe. A fome, ela não tem tempo. Ela urge, ela grita. Nós precisamos auxiliar. Mas nós precisamos desmistificar a caridade, porque ela vai além disso. A caridade vai além da doação material. A caridade, ela vai além, ela vai para a caridade do abraço, do ouvir, do falar, do desligar o celular quando chegamos em casa, né? De chamar nosso filho, chega do celular, venha jantar conosco, de sentar à mesa, de desfrutar o alimento ali servido. Né? Quando a gente chegava, às vezes, quando a gente era criança que ia visitar os parentes, era uma satisfação enorme, os tios, as tias, os avós, quando recebiam visita, peraí, eu vou fazer um bolo, batiam um bolo ali na hora e punham para assar. Hoje as visitas nos incomodam, porque vai interromper a nossa série da televisão. Estou quase ganhando o jogo. Filho não larga mais jogo para cumprimentar a visita. Isso quando sai do quarto. E isso nos cria o quê? O isolamento. Então nós precisamos desmistificar. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta muito direta aos benfeitores espirituais. A pergunta dele é assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aí vem a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha só, o vídeo aqui que está nos gravando tem 3 pés, né?
para ser sustentado. É a mesma coisa. Nós precisamos desses 3 pés: benevolência, indulgência e perdão. É fácil? Não, não é. Aí, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo... Isso é tudo resposta da pergunta, tá? A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Ou seja, independe. Somos todos iguais, né? Ele nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela, ou seja, nem sequer são vistas, né? Quantas vezes a gente nem enxerga quem está varrendo o chão? Damos bom dia, boa tarde, perguntamos como está, né? Como passou o dia ontem para hoje? Às vezes a gente nem vê, nem enxerga. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Olha a caridade que ele está exemplificando. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que ele é inferior, diminuindo a distância que o separa. Dessas respostas dos espíritos benfeitores é uma das mais belas práticas de todos e exemplificação da caridade. Ele resume a caridade nos 3 pilares, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então vamos agora analisar esses 3 pontos. Vamos ter que ser mais rápido, né? Benevolência para com todos. É o hábito do querer bem, fazer o bem sem olhar a quem. Não importa se é meu filho, se é meu pai, se é o filho do vizinho, se é meu chefe, se é meu subordinado, se é a secretária, se é a faxineira, quem seja. Fazer o bem sem olhar a quem. Da mesma forma que nós queremos que nos façam o bem, indiferentemente de quem somos. Nós não precisamos de rótulos. Hoje a sociedade procura rotular tudo, né? Todo mundo agora dá um nome. Eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou assim, eu sou assado, eu me identifico como tal coisa, como tal coisa. Pouco importa. Nós somos irmãos. Nós não precisamos de rótulos. Todos somos iguais. Então, benevolência para com todos, né? É tratar com o mesmo respeito, quem quer que seja. O segundo pilar, a indulgência, para com as imperfeições alheias. Hoje a sociedade parece que está apta a formar juiz para tudo que é lá, não precisa estudar direito não, né? Qualquer um aqui, pegou a internet, vai ver uma notícia, não gostei, você já julga e já condena. Você já coloca até a sua decisão condenatória num comentário de uma postagem. Não importa se vai magoar, se vai ofender, se vai destruir a vida do outro. Eu condeno. Eu não me importo com a consequência, né? Nós esquecemos que do outro lado da tela também existe um ser humano. Também existe um irmão. Existe um espírito que se magoa, que se ofende, né?
Quantos nós vemos às vezes influencers, né? Que hoje é moda, cometendo suicídio. Porque não são de curtidas que se vive. As curtidas da tecnologia não preenchem nossa alma, não nos traz felicidade. Né? E o terceiro pilar é o perdão das ofensas. Carregar mágoa é a mesma coisa que se a gente opta por tomar veneno e querer que o outro morra. Quando a gente não perdoa, o mal fica em nós, o veneno fica em nós. É o nosso fígado que sofre, é a nossa gastrite, a nossa úlcera que estoura. Quando nós não perdoamos, somos nós que sofremos do veneno que às vezes a gente não quer renunciar. Porque a gente acha que carregar a mágoa, que os nossos pensamentos vai destruir a vida do outro. Antes de destruir o outro, destrói a nós mesmos. Nós somos os primeiros a ser atingidos. Então nós precisamos fazer diariamente uma faxina mental. Quando chegarmos à nossa casa, imaginarmos ou pensarmos sobre todo o ocorrido durante o dia e jogar fora o que não presta. Jogar fora qualquer sentimento de mágoa e de angústia, para que nós possamos andar mais leves e mais tranquilos. Então vejamos bem, são 3 pilares, né? Indulgência, benevolência e perdão. Exige muito. Os 3 pilares da caridade. Você vê que a caridade ela não exige nenhum aporte financeiro, não. Ela é custo zero. Ela não nos custa nada. É um investimento que nós temos para praticar para conosco mesmo, porque isso nos traz paz. É isso que alivia a nossa alma. Nós precisamos aprender a ser útil para com o próximo, a ser útil. Qual é o primeiro próximo? Somos nós mesmos. Nós somos os primeiros próximos. Então nós temos que ter benevolência, indulgência e perdão para conosco mesmo em primeiro lugar, para depois que nós possamos compartilhar. Nós temos que ser útil para a sociedade. Nós temos que resplandecer coisas boas, né? Porque tudo que a gente faz nessa vida, já ouviram falar no efeito borboleta, né? Ou efeito bumerangue que seja, tudo que a gente joga para o universo, retorna para nós, sem sombra de dúvida. Se a gente resplandece energia positiva, aquilo volta. Se a gente só joga para o universo, é mágoa, é reclamação. O que é reclamar? É clamar de novo, é repetir no mesmo erro, nas mesmas coisas. Então a gente clama de novo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, todo dia falando a mesma coisa. Vamos mudar a nossa sintonia, a nossa energia mental. Vamos nos livrar do nosso egoísmo e achar que nós somos o centro do universo, que todos os problemas caíram sobre mim. Não, os problemas existem em todas as casas, em todas as portas. Todo mundo já perdeu alguém que amou. Todo mundo já passou por alguma dificuldade financeira. Todo mundo já passou por algum problema de saúde e teve que lutar com unhas e dentes para poder superar. Então nós temos que ser útil. Esse egoísmo de achar que nós somos o centro do universo nos isola, nos afasta da sociedade e nos impede de progredir e de evoluir. A utilidade, ela conecta e cura. O conversar, o dialogar cura. Os problemas crescem à medida que a gente dá o valor a ele. Nós vamos alimentando o problema, então vamos mudar a nossa sintonia. Vamos contar uma historinha aqui, para terminar, que ilustra muito bem essa nossa capacidade de ser útil pelas nossas opções. Um homem, ele tinha um coração cheio de dúvida, então ele procura Deus. E ele queria conhecer a diferença entre o céu e o inferno. Deus então vai com ele, entra num ambiente, numa sala, onde tinha uma mesa farta, bem no meio, comida de todos os tipos.
Só que ele observou que as pessoas que ali estavam magras, famintas, tristes e rancorosas. E ele observou que cada uma delas tinha em sua mão talheres de mais de 1 metro. E elas alcançavam a comida, mas não conseguiam se alimentar, porque o braço não dava, a colher era comprida, o alimento sempre ficava distante. E isso causava muita dor, porque eles não conseguiam, estavam todos magros, feios, pálidos, sem alimento, sem vitamina, sem cooperação. Aí Deus explicou, isto é o inferno. Aí ele levou esse mesmo homem para uma outra sala, idêntica, a mesma mesa farta. E ele observou que as pessoas que ali estavam saudáveis, coradas, alegres, sorrindo. Porque elas tinham em suas mãos o mesmo talher, do mesmo comprimento. Elas alcançavam a comida, mas em vez de se alimentar, ela alimentava o próximo que estava adiante dela. Então todos estavam sendo alimentados pela cooperação, um cooperando com o outro. Aí Deus disse a esse homem, isto é o céu. Então o céu depende única e exclusivamente de nós. O céu é a paz que nós angariamos para a nossa vida, através da nossa atitude, do nosso aprendizado em servir ao próximo. Essa é a caridade. Então nós temos que vencer a nós mesmos, vencer o quê? O egoísmo e aprender a servir. Esse é o nosso objetivo. Então nós temos, acho que já deu meu tempo, nós temos que aprender a servir. Então nós temos que ter a coragem de vencer a nós mesmos. Vencer o egoísmo, quebrar as paredes do nosso casulo, nos libertarmos daquilo que hoje nos distancia da sociedade, do convívio social, do compartilhamento, de um abraço, de uma palavra, de um olhar. Hoje as pessoas não se olham mais, a gente olha aqui. Aí a pessoa fala com você, porque nós não escutamos, né? Repete, eu estava olhando aqui, eu não vi. O que você estava olhando? Também não sabe. Porque não presta mais atenção. Hoje nós caminhamos na era do imediatismo, né? Como eu disse anteriormente, do WhatsApp. A gente responde, a gente recebe uma mensagem, a outra pessoa fica brava se a gente já não responde. Hoje a gente não compartilha mais essa ânsia do esperar, do fabricar. Quando a gente ia na casa dos avós, como eu disse, né? Que a avó recebia a gente, ia bater o bolo. Então a gente via aquilo crescer, né? Aquilo colocar no fogo, o cheiro, gente, do bolo cozendo no forno, né? Ele saindo do forno, cortando, passando aquela manteiguinha que derretia, tomando com um chá que seja de cidreira, de erva doce, de mate. Aquilo preenchia a nossa alma, as conversas de nossos avós, de nossos tios, contando causos antigos. Aquilo era caridade mútua, do ouvir, do falar, do compartilhar. Então que possamos levar essa singela lição para que possamos pensar sobre isso, refletir sobre o que nós realmente precisamos fazer para angariar para a nossa vida a paz de espírito. Que Deus abençoe. Obrigada. A prece. Vamos continuar com os nossos pensamentos voltados a Deus, a Jesus, e agradecer pela oportunidade de aqui estarmos. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Que a vossa luz e o vosso amor possa fortalecer a toda a equipe espiritual, a continuar a emanar sobre todo o planeta Terra as energias de paz, de fé, de esperança, de cura e de amor.
Que essas mesmas energias, Senhor, possam tocar os nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito, para que tenhamos força de superar as adversidades da vida com fé e resignação, sabendo que tudo acontece no seu momento, no momento devido e que nos proporciona a nossa superação perante nós mesmos. Obrigada, Senhor, pelo sol que nos aquece e pela chuva que nos refresca. Obrigada, Senhor, pelas plantas que florescem, pelas árvores que frutificam e pelos animais que nos acompanham e nos alegram. Obrigada, Senhor, pela casa que nos abriga, pelo alimento à nossa mesa e pela água que nos dessedenta. Obrigada, Senhor, pelos parentes, pelos amigos e por tantos outros que de uma maneira ou outra nos auxiliam em nossa escala evolutiva. Senhor Deus, que a vossa luz e o vosso amor se estenda sobre tudo o que criastes, Pai. Que possa abençoar aqueles que perambulam pelas ruas, perdidos em seus próprios pensamentos. Aqueles, Senhor, que se encontram em orfanatos, presídios, casas de repouso. Abençoai, Senhor, os nossos governantes, para que possam compreender o verdadeiro sentido da vida, de servir e de amar. Estejais conosco hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Amém. Obrigada, Érica. Gente, agradecer a presença de todos e contamos com a presença na sexta-feira que vem. Boa noite a todos do Facebook e até sexta-feira que vem.